Nos arredores da Praça Tiradentes, palco de tantos acontecimentos e local de vocação histórica para as artes. Neste Rio de Janeiro central, com construções do período colonial, de inspiração portuguesa, lá está ele. No número 30 da Rua Luiz de Camões, foi construída há 131 anos uma das maiores heranças portuguesas para o Brasil, dos mais belos presentes para a cultura do Rio de Janeiro. O Real Gabinete Português de Leitura é a mais antiga associação criada pelos portugueses que viviam no Brasil no século XIX, um Brasil recém-independente. O Real Gabinete Português de Leitura foi fundado em 1837 por um grupo de imigrantes portugueses, que eram advogados, jornalistas, comerciantes da cidade do Rio de Janeiro. A intenção deles, manifestada lá nos estatutos, era ajudar os patrícios portugueses que vinham a melhorar a instrução e o conhecimento. Antes de ocupar a sede majestosa, a história do Real Gabinete foi escrita em outros endereços. A biblioteca esteve inicialmente na Rua de São Pedro, depois esteve na Rua da Quitanda, num prédio maior, e à medida que o acervo ia crescendo, foi ficando claro que o espaço não ia ser suficiente e a diretoria resolveu começar a procurar uma solução assim definitiva para isso. E resolveram criar uma sede própria. E uma sede que ficasse num lugar mais central. Então finalmente eles compraram 2 terrenos aqui onde está a sede, só que o arquiteto que fez o projeto lá em Lisboa alertou que esses terrenos seriam insuficientes, porque eram pequenos. Então, mais tarde o gabinete comprou mais 2 terrenos e que já serviram para construir essa sede. O Real Gabinete Português de Leitura ocupa este endereço desde 10 de setembro de 1887. E como se não bastasse a beleza externa do prédio, por dentro a experiência é majestosa. A beleza e o luxo fizeram a biblioteca entrar para a lista das 20 mais bonitas do planeta. A revista Time elegeu o Real Gabinete como a 4ª mais bela do mundo. E nem é preciso eleição para constatar o que está ao alcance dos olhos. Foi uma exigência da diretoria que determinou que o estilo arquitetônico fosse o neomanuelino, ou seja, o mesmo estilo da construção do Mosteiro dos Jerônimos, da Torre de Belém. E o arquiteto seguiu isso ao pé da letra, né? A arquitetura manuelina foi o principal estilo português no século XIX e início do século XX, e suas características estão bem presentes no gabinete, na exuberância plástica, no trabalho detalhado, no naturalismo, no vigor da construção, na dinâmica de curvas e na inspiração na flora marítima e na náutica da época dos descobrimentos. O Real Gabinete Português de Leitura é a maior biblioteca de estudos portugueses fora de Portugal, com um acervo raro, riquíssimo, de mais de 300 mil livros, que incluem verdadeiros tesouros da literatura. 2 dessas joias estão praticamente guardadas a 7 chaves, bem longe dos olhos do público. A primeira delas é esta daqui, é uma edição de Os Lusíadas, que é talvez o principal livro da literatura portuguesa. Esta daqui é a primeira edição, de 1572, ou seja, são 446 anos de história. Outra raridade, que nem está em Portugal, está aqui no Brasil, o Brasil conseguiu ganhar essa joia, é o livro Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco. Esse aqui é o manuscrito, escrito em 1861. O escritor brasileiro Joaquim Nabuco
fez o discurso de inauguração do Real Gabinete. E, em suas palavras, poetizou dizendo que as pedras deste edifício são estrofes de Os Lusíadas. Aqui também foram realizadas as primeiras sessões solenes da Academia Brasileira de Letras. A biblioteca foi fundada por portugueses, em princípio para os portugueses, né? Mas a partir do começo do século XX, a biblioteca começou a ser voltada para todos, né? Não só os portugueses, mas também os brasileiros, né? A partir de 1906, a biblioteca virou uma biblioteca pública, no sentido de que estaria aberta para qualquer pessoa do povo, e não só aos associados portugueses. Então, passou a se adquirir livros de todos os tipos, né? E o acervo, que era inicialmente apenas de língua portuguesa, se expandiu logo nos primeiros anos do gabinete. No começo da fundação do gabinete, também foram comprados muitos livros em francês, em inglês, predominantemente em francês, né, que era a língua culta da época, né? Mas a biblioteca mantém um vínculo específico com Portugal. É porque a partir da década de 30 do século XX, o governo português concedeu ao Real Gabinete a posição de depósito legal dos livros de Portugal, ou seja, tudo que é publicado em Portugal é remetido um exemplar para o Real Gabinete. E até hoje o Real Gabinete recebe da Biblioteca Nacional de Lisboa um exemplar dos livros lá publicados. Então, tudo que se refere a Portugal pode ser procurado aqui, que provavelmente vai encontrar. Pela parceria constante com o governo português, obviamente o acervo continuou crescendo. E para acomodar todo o novo material, o Real Gabinete adquiriu um prédio anexo, onde a nova leva de livros está sendo acomodada aos poucos. Os tempos e os costumes da população mudaram, e as novas mídias, infelizmente, afastaram os leitores de lugares preciosos como este. Mas o Real Gabinete consegue se manter em atividade. A instituição é aberta ao público, com cursos de literatura, história, antropologia, artes e linguística voltados a estudantes universitários. Bom, o Real Gabinete tem uma divisão chamada Centro de Estudos, que é dirigida pela professora Gilda Santos, da UFRJ. Esse Centro de Estudos foi criado no final da década de 60. E implementado na década de 70 do século passado. Então, de lá para cá foram criados centenas de cursos de extensão, que todo ano são dados aqui no Real Gabinete. Esses cursos são de livre acesso para qualquer pessoa, mas eles são principalmente dirigidos para estudantes, assim, para estudantes universitários ou para pessoas de nível superior. Mesmo atraindo um número menor de leitores, o gabinete está longe de viver com seus salões vazios. Turistas do mundo inteiro fazem questão de colocar a riqueza das histórias do prédio como parte obrigatória do seu roteiro. Era um sonho conhecer esse edifício, e isso aqui realmente é um legado cultural muito importante e que é um pouco divulgado, porque a gente fica muito limitado à praia de Copacabana, ao Pão de Açúcar, Corcovado, e esse tipo de cultura está imprescindível por causa da internet, que está nos levando muitas coisas virtuais, e eu realmente só conhecia pela internet, então fiz questão de vir. E a gente pensa que só na Europa que tem essa arquitetura, que tem esse cuidado todo, assim, é uma impressão positiva muito grande, muito bonita. E aqui a gente, olhando esses centenas de livros, milhares aqui, eu acho que está o alicerce de todo o nosso conhecimento, né? Uma das bibliotecas mais expoentes do país, uma verdadeira raridade, ainda conhecida por poucos. As cores de seus vitrais, seus luxuosos detalhes, sua espetacular arquitetura fazem o local parecer quase um templo, que merece ser admirado por ainda mais gente. Quem passa por aqui não pode perder essa incrível viagem ao passado, ao presente e ao futuro da literatura. O Real Gabinete Português de Leitura fica na Rua Luís de Camões, número 30,
bem pertinho da Praça Tiradentes. A visitação é aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas.